Vou postar essa também depois. Aí, moleque, agora nós estamos no universo aí, bicho. Agora nós estamos ficando gravados aí, tá? Obrigado, Elson, pela lembrança aí, cara. Bom, então, vou voltar aqui que eu perdi até o. Como diz na roça, eu perdi até o sentido aqui. Depois vou olhar a palavra aqui, porque o trem tá. Falta de água. Bom, então, uma patologia, eu ia explicar para vocês qual que é a definição de patologia que a engenharia dá, né? Que os livros de engenharia dão. Patologia é um evento que causa efeitos, esses efeitos reduzem o desempenho do sistema construtivo. Tá? Porque existem patologias em todos os sistemas construtivos. O principal agente de patologia é a água. Ela está presente assim, em 90 e tantos por cento das patologias, mais de 90% ou tem como causador a água, ou tem como participante, né, dificultador a água, tá? Então, assim, hoje em dia você define desempenho associado com vida útil. Né? Quando você faz um projeto de concreto, um projeto de aço, um projeto, ou monta uma alvenaria, constrói uma alvenaria, ou monta um telhado, você está pensando numa vida útil. As normas, especialmente a norma 15505, que é a chamada norma de desempenho, ela coloca a vida útil de vários sistemas construtivos, os sistemas construtivos mais importantes, né? Ela coloca a vida útil. Por exemplo, é uma coisa que eu gosto de falar porque todo mundo fica assustado. A vida útil de cobertura é 10 anos, cobertura de madeira. Já pensou, cara? Você faz uma cobertura, aí fala para o seu cliente que dentro de 10 anos a vida útil da cobertura dele acabou. 10 anos, aí o cliente vai bater na sua cara. Mas é assim que a norma define. Então, e tem uma outra coisa também que é um conceito relativamente novo no Brasil, mas é um conceito hoje que está em todo lugar. Quando vocês começarem a fazer casa de vocês, eu trabalho em construtora, vocês vão ver isso, que é o conceito de manutenção. Hoje em dia, a gente tem que encarar um prédio igual um carro. Né? Tem que dar manutenção. O manual do carro ele já vem lá com as revisões, de tantos mil quilômetros você tem que dar uma revisão, de preferência em oficina autorizada, né? Que eu acho uma sacanagem, porque a oficina autorizada é o triplo do preço de uma oficina não autorizada, né? Agora é assim, por exemplo, vou fazer um barulho aqui. Por exemplo, estava anunciado um carro da Caoa, né? Caoa. Que é carro chinês lá, não lembro o nome, não é Caoa, não, é coreano. Ele estava anunciado com 6 anos de garantia. Compre o carro tal, Sherry, aquele carro Sherry, aquele Jeepinho Sherry, com 6 anos de garantia. Mas ele é 6 anos de garantia, sim, se você fizer todas as manutenções em autorizadas, só usar peça autorizada, né? Então, um negócio restritivo. Então, hoje em dia, os prédios, as estruturas, não apenas os prédios, as pontes, as torres, os aeroportos, o que for que você for fazer, tem que ser previsto um plano de manutenção para cada sistema construtivo. Tá? Então, a definição de patologia, e aí nós vamos falar da patologia das estruturas metálicas, você pode definir patologia como um evento que baixa o desempenho da estrutura, do sistema construtivo, né? No nosso caso aqui a estrutura, baixa o desempenho e faz com que sejam realizadas manutenções não previstas. Olha só que interessante, tá? Porque a manutenção ela tem que ser prevista. Quando você entrega um prédio, você tem um manual lá, dessa grossura assim, ó, que fala que as manutenções são manutenções previstas, de tantos e tantos anos, você tem que dar manutenção, entendeu? Mas a patologia faz com que você tenha obrigação, você tenha que fazer manutenções não previstas e caras. Quer dizer, o que é caro? É uma manutenção que é quase o preço de um sistema novo. Quase o preço de um sistema novo. Aí a norma 50575 tem essas definições todas, tá? Patologia, então, né? Baixa o desempenho do sistema, baixa o desempenho da estrutura, diminui o desempenho da estrutura, diminui a vida útil da estrutura, tá? Beleza, vamos ver o que isso significa então. Assim, no caso das estruturas metálicas, olha só, hein? No caso das estruturas metálicas,
Essas que são as causas mais importantes, né? São as causas mais comuns. Primeiro é a movimentação da estrutura, provocada por variações térmicas e higroscópicas. O que é uma variação térmica? Temperatura. O problema, gente, para as estruturas, para qualquer sistema construtivo, né, não é só para as estruturas, o problema não é a temperatura alta ou baixa. O problema é a variação, tá? A variação, o gradiente. Porque quando existe gradiente de temperatura, os sistemas construtivos, né, no caso nós estamos falando da estrutura, o sistema construtivo ele dilata e contrai. Dilata quando esquenta, contrai quando esfria. Dilata e contrai, dilata e contrai. Piso, dilata e contrai. Laje, dilata e contrai. Estrutura metálica, dilata e contrai. Então, esse dilatar, contrair, causa tensões. Aí, a grande jogada, né? O nosso negócio é tensão. Nós não queremos tensão na nossa estrutura. Além das tensões para as quais ela foi calculada, né? Então, quando você tem grandes movimentações, essas movimentações são oriundas de variantes, de gradientes, variantes não, gradientes térmicos ou higroscópicos. Você tem essas movimentações aí, você tem tensões, essas tensões causam patologias, causam rupturas, causam fissuras, certo? Causam deslocamentos que nós não queremos nas nossas estruturas. Aí assim, o que significa? Pois não. O que é higroscópico mesmo? E que eu ia falar agora. Higroscópico. O que é uma variação higroscópica? É uma variação de umidade, tá? Umidade. A umidade, como eu falei para vocês, ela é a água, né? Não a umidade, a água, ela é o principal agente de patologia. O principal agente de patologia. Qualquer manual de patologia que você pegar, de qualquer patologia, de qualquer sistema construtivo, ele vai te falar isso. Que o principal agente de patologias é a água. Então, quando você tem uma variação higroscópica, é a variação de umidade relativa do ar, tá? Então, a umidade relativa do ar, o que isso tem a ver com a estrutura? É porque em determinadas condições, a umidade relativa do ar, ela se deposita, você já viu? Goteja em cima dos sistemas. Se você tiver uma combinação de variação térmica com variação higroscópica, com umidade, você pode ter precipitação de água. Aí você tem precipitação de água, você tem patologia. Né, a mais importante para a estrutura metálica, que é a corrosão, né? Ela só existe quando tem uma água em algum lugar, água depositada em algum lugar. Então, assim, a variação, o grande gradiente higroscópico de umidade relativa do ar faz com que possa existir precipitação de água, e aí pronto, aí nós temos patologias. Agora, eu quero ver um detalhe interessante para você, que está se formando aqui no DF, é um dos lugares mais difíceis do mundo com relação à patologia, principalmente patologia de fachada. Fachada. Por isso que tem um monte de empresa aqui no DF, os caras chamam de retrofit, né? Retrofit que é refazer a fachada, né? Por quê? Porque aqui no DF o gradiente térmico é alto, né? Quando eu estava no UNB lá estudando, eu vi os caras veio de Portugal, os caras veio da Alemanha para dar palestra aqui, porque aqui diz que é o cão, rapaz. Porque o gradiente térmico é alto, ele chega a 50 graus, olha só que negócio interessante, hein? Na fachada de prédio. Tem lugar aqui, fachada que vai de frente para o sol, que de noite, na fachada, né, não no ambiente, na fachada, está 60 graus e de noite na fachada está 10 graus. Então você vê, é um gradiente muito alto, 50 graus é muita coisa. E tem também o gradiente higroscópico, né, que é em Brasília é um desertão aqui, né, seca que a umidade relativa do ar fica abaixo de 20, às vezes, né, fica abaixo de 20. E às vezes fica acima de 90. Então olha só o tamanho do gradiente. Então, é um ambiente agressivo para construção. Em Brasília é um ambiente agressivo para construção, por causa das variações térmicas e higroscópicas, tá? E na estrutura faz isso que eu falei para vocês, né? Provoca movimentações ou deposição de água. E aí nós temos a movimentação provoca cargas, sobrecargas,
né? E a deposição de água pode provocar corrosão. Beleza? Bom, aí um outro item aqui, ó. Sobrecargas excessivas ou concentração de tensões. Aí o que o professor falou, que é a sobrecarga excessiva de utilização mesmo, entendeu? Você colocar carga demais em cima de uma determinada estrutura. Então, carga demais em cima de uma determinada estrutura para a qual ela não foi calculada, tá? Então a gente vê muito aqui em Brasília, porque aqui em Brasília tem um problema que não tem em outros lugares do Brasil, que é assim, tem muita região não regularizada. Muita região não regularizada, condomínio não regularizado, tá? Regiões, bairros inteiros não regularizados. Então a região não regularizada ela não está sujeita à fiscalização, nem o CREA não vai. Cara, o CREA acha, você pode fazer lá o prédio dentro do buraco da onça que o CREA te acha. E aqui em Brasília eles não entram no condomínio não regularizado. Então isso faz com que exista obras sem acompanhamento técnico. Ainda existe. Eu fui fazer, não tem muito tempo não foi esse ano não, mas foi ano passado, 2019. Fui olhar um serviço num condomínio, e aí eu passei o preço do projeto, não sabia, um condomínio chique, para mim um condomínio chique, lá perto de Sobradinho. Passei o preço do projeto, né, passei o preço do acompanhamento. Ela, não, eu não vou querer não, porque o acompanhamento eu não vou querer não. Mas como? O acompanhamento é obrigatório. Eu, na minha ingenuidade, né? Na burrice. Acompanhamento é obrigatório, né? Porque tem o CREA. Não, aqui não vem dinheiro, não vem ninguém do CREA, não. Não vem ninguém, não vem fiscalização, não. Então o Zé vai fazer para mim, que o Zé é o pedreiro, né? O Zé é pedreiro. Aí eu falei assim, cara, que absurdo, né? Então, essas obras sem acompanhamento técnico, por que eu tô falando isso para vocês? Tá sujeita a sobrecarga. Aí a pessoa vai empilhando pavimentos, ou colocando coisas nos pavimentos. Meu vizinho, aqui não era aqui no, mano, era lá em Taguatinga. O cara fez um prédio e botou igreja no prédio, sendo que eu tinha certeza no pavimento de cima que aquilo não tinha sido calculado para ter um acúmulo de gente. E mais, daquelas igrejas evangélicas, o pessoal toca, se movimenta, pior ainda. Tomara que não aconteça nenhum acidente, né? Mas então essas sobrecargas excessivas, em geral, elas são causadas mesmo, e concentrações de tensão, elas são causadas por utilização errada da estrutura. Ou falta de acompanhamento técnico, falta de projeto, ou utilização errada, tá? Deformabilidade excessiva. Deformabilidade excessiva é quando a estrutura é muito dúctil. Isso é uma falha de projeto, é um erro de projeto, tá? Quando o engenheiro faz uma estrutura muito dúctil, muito deformável. Por que isso acontece às vezes? Por causa, você está pensando, cara, mas como é que isso acontece? Eu vou usar um programa, eu vou usar, né? Eu vou usar as normas. Por que ainda sai estrutura muito deformável? Porque a tendência, a pressão em cima do engenheiro é que a obra fique mais barata, né? Então, uma estrutura deformável é uma estrutura mais leve. Então, às vezes, você é pressionado para fazer uma coisa mais leve. Não precisa dessa viga, desse tamanho de aço, não. Faz uma coisa menor, né? Ou na construção, o projeto vai de um jeito, é construído de outro, né? Mas, em geral, assim, ou o engenheiro erra mesmo e faz uma estrutura muito dúctil, né? Muito leve. Estrutura muito dúctil é estrutura deformável. Assim, eu falo deformabilidade, vocês têm que entender uma coisa. Quando a estrutura deforma, ela cria tensões internas. Então, o problema não é nem tanta deformação em si, embora seja feio, né, tal. A deformação muito grande, ela causa uma sensação de que a estrutura está caindo, né, aquela coisa. Né? Mas o problema não é esse, assim, do ponto de vista da engenharia de materiais, né, do ponto de vista do projeto. O problema não é esse, o problema é que a estrutura muito deformada causa tensões. A deformação excessiva causa tensões. E aí você tem tensão, você tem o quê? Você tem rachadura, você tem fissura, você tem colapso. Toda tensão a mais aí na estrutura vira colapso. Tá? Outra coisa também que é um problema, eu diria que esse aqui é o maior problema, corrosão. Corrosão da
estrutura. Corrosão. Corrosão que eu vou explicar assim muito detalhadamente hoje, né, sobre corrosão. Vocês vão entender o que causa corrosão. É o principal problema, tá? É o problema mais difícil de ser combatido, mais difícil que os outros, combater a corrosão. Então é o maior problema. A corrosão causa perda de massa de material, perda de massa de aço. E o aço vira óxido, que nós chamamos comumente de ferrugem, né? Ferrugem. Vira ferrugem. O aço lá, sua viga de aço lá bonitona lá, vira óxido, ferrugem, pronto. Vai perdendo seção, perdendo seção, perdendo seção, até a estrutura colapsar, né? A estrutura cair, tá? Outro problema que existe também é o problema chamado incêndio. Não é que incêndio é um problema, né? Ninguém faz a estrutura de aço para pegar fogo, nem estrutura nenhuma para pegar fogo, mas ela é mais sensível a incêndio, entendeu? Então, quando você compara uma estrutura, quer dizer, com o mesmo incêndio, uma estrutura de aço colapsa primeiro do que uma estrutura de concreto. Ela cai primeiro se tiver um incêndio. O caso mais famoso é o caso do World Trade Center, tá? Que é o prédio lá americano, né, que sofreu um atentado terrorista em 11 de setembro de 2001, né? E ele caiu por causa do incêndio, certo? Ele não caiu, não foi por causa do impacto, ele caiu por causa do incêndio. Estou procurando aqui para poder postar para vocês, e precisa assistir. É 1,40. Eu acho que esse aqui tá bom. Vou postar um videozinho aqui para vocês da queda, tá? Depois que vocês verem a queda, depois que vocês virem a queda, nós vamos discutir essa questão do incêndio aí, tá? Então eu vou postar o link aqui. Cadê você, link? Vou postar o link aí, ó. Tá aí no chat de vocês aí, tá? Assistam aí e depois a gente volta para falar sobre incêndio. Beleza.
Beleza, beleza, beleza. Opa. Bem, voltamos aí, né? Professor, posso usar no seu canal do YouTube? Fica mais a gente acompanhar. Cara, eu vou começar a fazer isso, tá? Vou começar a fazer. Isso, você tá sugerindo, Antônio Vinícius sugeriu. Bom, então, o que eu queria falar pra vocês é assim, vocês viram lá como que... Vocês viram o desespero dos caras do helicóptero, né, na verdade, né? O que é que aconteceu com a estrutura do ponto de vista da engenharia aqui, né? Porque aqui foi muito estudado já e tal. Quando o avião atingiu o prédio, ele provocou um incêndio de alta temperatura. Assim. Mas se pergunta, mas tem incêndio de temperatura mais baixa? Tem. Tem incêndio de temperatura que são incêndios de temperatura mais alta e que a temperatura sobe muito rápido. Tipo um incêndio de posto de gasolina, que na norma brasileira, que se não me engano, é um incêndio tipo C. Né, na norma de incêndio, né? A maioria dos corpos de bombeiro é um incêndio tipo C, que a temperatura sobe muito rápido. Então, no caso do World Trade Center, os caras estão recolhendo lixo aqui, barulhão. No caso do World Trade Center, o que aconteceu? Eles subiu a temperatura muito rápido e uma temperatura muito alta. Então, a estrutura era metálica. A estrutura do prédio era metálica. Então, o que colapsou foram os parafusos, né? Olha só, era uma estrutura metálica parafusada. O que quebrou, o que derreteu, na verdade, foram os parafusos que uniam as vigas. E aí derreteu, perdeu sustentação, né? Você perde a ligação entre os elementos estruturais, perdeu a sustentação e o prédio caiu. No vídeo não dá para ver, mas foi como uma implosão, assim, ó. Uma laje caindo em cima da outra. Pronto, acabou o prédio. Tá? Pessoal, eu vou pegar aqui agora, eu vou anotar a presença de vocês aqui, tá? Já são 8h08, só um minutinho. Então, como eu sempre faço, né? Eu vou anotando aí a presença de vocês. Então, tá aí o Antônio, tá a Camila, o Vinícius, Camila, tá o Cleiton, está o Guilherme Timóteo, Gustavo Presente, Silva. Ó, oh, garota, sim. Ellison tá presente aí. A Isabela tá presente. O Jota Filho tá presente. O Jackson presente. Jefferson presente. José de Arimateia presente também. Opa, isso aí, cara. Obrigado aí pela participação, galera. Caio presente. Leandro presente. Matheus Carvalho presente. Rafael Moraes presente. Robson presente. Ronan tá aqui também. Tiago Soares presente. Pérez. Alô, garoto. Tá massa. Um abraço para vocês. Victor Ferreira também presente. Beleza, e se alguém chegar depois aí, do cara, o Victor, né? Beleza. Se alguém chegar depois, a gente põe a presença dele, tá? Então vamos continuar. Eu falei incêndio, né? Então as principais dificuldades que tem, né? Na estrutura metálica são essas aí, causas de patologias. Causas de patologias. Não causam patologias. Ô, Daniel, peraí, cara, deixa eu ver aqui. Não pus mesmo, não. Vou colocar aqui, Daniel. Daniel Fernandes. Pronto. Mais alguém aí que não escutou? Às vezes eu pulo o cara aqui mesmo, inadvertidamente. Aqui.
Eu acho que os demais, né? Falar o resto, mas os demais vão ver o nome. Bom, então, as patologias em geral não têm a origem em geral, né? Isso é em geral, isso é na maioria dos casos, assim. Não temos também cravar que é sempre assim, mas em geral as patologias não têm uma origem concentrada num fator só. Gera mais de uma coisa, tá? Então as origens, isso é essa forma de abordar o assunto também está muito ligada a como a norma brasileira, as normas brasileiras tratam, né? Que a origem das patologias pode estar ligada a uma das etapas da vida útil, que são essas aí. Você tem patologias ligadas à concepção estrutural, quer dizer, ao projeto. Ah, tem patologia que é causada por erro de projeto. Beleza. Tem patologia que é causada pela fabricação, defeitos de fabricação, problemas de fabricação. Tem também. Tem patologias que são causadas por problemas de montagem, utilização ou manutenção. Então, cada uma das fases da vida útil, isso aí, ó, essas partes que vocês estão vendo aí, são as fases da vida útil da estrutura. Cada uma das fases da vida útil pode dar origem a um determinado de patologias, um determinado tipo de patologia, um ou mais, certo? Tipo de patologia, cada uma dessas fases aí. Então, às vezes, você tem um erro de projeto associado a uma utilização, a uma utilização também errada, certo? Às vezes você tem uma utilização que é uma utilização que está errada, que é associada a uma falha de manutenção. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Podem surgir patologias de forma assim, de forma isoladas ou em combinação nas diversas fases da obra. Isso é o mais comum. Em geral, os problemas sérios, quando gera ruína, quando gera abandono da estrutura, quando gera manutenções muito caras, né, muito dispendiosas, em geral, os mais sérios, eles são causados por uma combinação de fatores. Problemas mais sérios causados por vários fatores. Tá? Então, objetivos da aula, tal, isso aqui também eu já falei. Então, principais causas de falha, então, vamos lá. Primeiro, falha de projeto de detalhamento. O que pode falhar no projeto? Falhar no projeto, você pode, em geral, é fruto de premissas erradas. Falha de projeto, em geral, é falha de premissa. O que é premissa? É um dado de entrada do projeto. Você entra com um dado de entrada errado, uma carga errada, você entra com uma carga de vento errada. Em geral, falha de projeto é premissa errada, é algum valor de entrada que você colocou errado. E, em geral, esse valor de entrada é carga, é algum valor de carga. Caiu um prédio em Belém uns anos para trás aí que foi um problema de projeto, prédio alto, problema de carga de vento. O cara não considerou a carga de vento, considerou errada a carga de vento, entendeu? Derrubou o prédio. Prédio esbelto, né? Muito alto, muito fino, estrutura muito fina. Em Goiânia tem um caso famoso de um prédio lá que é o prédio mais chique da cidade, chama Excalibur. Tem uma piscina por pavimento e as piscinas não podem ser utilizadas. Por quê? Porque a projetista não levou em consideração o peso da água. Eu achava que era mentira, mas não é mentira, não. Eu encontrei com os caras lá que participaram do processo do prédio, é verdade. Não levou em consideração o peso da água se tiver que fazer uma laje em cima da piscina, tá? Detalhamento. A falha de detalhamento, ela gera na obra, gera um problema na obra. Né? Quando você não manda o detalhamento para a obra, quem está executando vai tomar a decisão lá, que ele achar que é melhor. E aí, às vezes, a visão de quem está executando vai contra a segurança, ou é incompatível com o restante do projeto. Então, o projeto tem que ter o máximo possível de detalhamento. Assim, estrutura metálica é uma coisa até meio cruel, porque demanda muito detalhamento. Por isso que os programas são caros. O programa é caro. SAP 2000 é caro, é muito mais caro que o PL. Múltiplos é caro, e não tem gente não devia nem falar isso para vocês, mas múltiplos metálicas é caro pra cacete.
né? Então, por que que ele é caro? E o projeto de estrutura metálica tem que ser mais caro, porque tem muito detalhamento. Você manda para a obra um detalhamento insuficiente, a sua execução vai ser uma execução falha, né? Dá margem para execução ser uma execução de baixa qualidade. Aí pronto, aí vai ter problema mesmo. Então, falhas dos processos e detalhes, detalhe, né, construtivo, ou processo construtivo. O que é um processo construtivo na metálica? Por exemplo, uma solda feita. Tá? Por exemplo, parafuso mal colocado, não colocado. Certo? Por exemplo, uma falha de alinhamento entre as peças escuras. Aí vocês vão ver, vou mostrar nessa aula mesmo daqui a pouquinho, vão ver alguns problemas que podem acontecer nas estruturas. Outra coisa, falha na manutenção. Falha ou ausência de manutenção preventiva. Então, o manual de utilização, ele está na manutenção preventiva. Certo? Sequência delas, como que ela tem que ser feita. Aí você, nós estamos trabalhando aqui no entorno do DF, né? Aqui nós estamos trabalhando aqui na Santa Maria, nós estamos trabalhando em Lusiânia. Aí você vai construir uma oficina, igual nós fomos ver oficina. Né? Que lá não vai ser metálico, você vai fazer uma oficina. Você vai passar por um manual de manutenção? Até deveria. Mas em geral isso não acontece. Então o que você tem que fazer com o seu cliente? Porque vocês estão dando engenheiro, tá? Você não é mais o peão, você não é mais o curioso, você é o engenheiro, o chefe, responsável. O que você tem que passar para o seu cliente? Você tem que passar para o seu um programinha de manutenção. Ó. Você tem que limpar de vez em quando, você tem que lavar a estrutura de vez em quando, já tirar. De 5 em 5 anos é bom pintar, porque a estrutura vai aqui, enferrujando, degradando. Então, a manutenção, mas eu vou pôr oficina aqui, 10 anos, mas dentro de 10 anos ele vai ter que fazer uma manutenção que vai ser quase o preço da estrutura de novo. Quem quer isso? A gente estava olhando um prédio de um amigo meu, lá na cidade ocidental, na beira da rodovia lá. Deixou o prédio detonar tanto, prédio de concreto, mas serve para vocês entenderem. Ele deixou o prédio detonar tanto que o preço dele, reformar o prédio, é quase o preço que ele quer de venda. Ele quer, deixa 200 mil de venda, ele vai gastar uns 150 mil para reformar o prédio. Quer dizer, não compensa, se ele não reformar, ele não vende. Né? Que coisa terrível. Então, aí você vê como que a manutenção preventiva tem que ser feita em todos os sistemas. Aí, no caso, abordando a estrutura metálica, né, para vocês entenderem que, muitas vezes, falta de manutenção causa falhas. Falha, deformação, ruína, feiura, manchado. Tá? E, por último, utilização indevida da estrutura. O que é uma utilização indevida? Ela foi projetada para uma coisa, está sendo usada para outra coisa, certo? Ou ela foi projetada para uma carga e está sendo usada para outra carga. Isso é a utilização indevida. É muito. Ele foi projetado para ser uma coisa e ele está sendo usado por outra coisa. Uma carga muito maior do que a carga para a qual ele foi projetado. Então, isso é comum. Então, essa utilização, né, que significa falando para vocês, né, desvio de função do prédio, desvio de função da estrutura, ela pode causar vários problemas. Vou só botar aqui o nome do Diogo, que entrou aqui, né? Botar ele aqui na lista. Beleza? Belasminha? Aí nós temos aí um gráfico, né? Eu queria lembrar a vocês uma música, Chitãozinho Chororó. Toda vez que você me faz uma ingratidão, é como se fosse uma punhalada no meu coração. Dói saber que me recusa quem amo tanto e me faz chorar um amargo pranto, aquela é dona do meu coração. Dói saber que me recusa quem amo tanto e me faz chorar
Amargo pranto, que é dona do meu coração. Sabe por que eu tô cantando essa? Porque eu amo vocês. Eu estou aqui com vocês porque eu amo vocês. Eu fico triste quando alguém não vem na minha aula. Entendeu? Então assistam a minha aula. Por favor, façam a alegria do professor de vocês. Olha só, por que tem falhas? Isso aqui é uma gráfico do Sinduscom. Gustavo Silva até saiu da aula. Isso aqui é um gráfico do Sinduscom. Sinduscom, qual Sinduscom que é aqui? Deixa eu ver. São Paulo. É antigo isso aqui, de 1991, mas esse gráfico ele foi usado muitas vezes. Os caras ficam rindo de mim agora. Foi um gráfico usado muitas vezes em outros trabalhos, né? Eu já vi esse gráfico quando eu estava estudando lá para o doutorado, eu vi esse gráfico depois. Então, olha aqui, ó. Fala que 40% das falhas são por causa de projeto. De projeto, ó. Tá vendo? Essa é a maior parte aqui, ó. Então, que é cálculo, detalhamento, plantas executivas e construtivas mal feitas, ruins, montagem mal feitas, ruins, certo? A maior parte das falhas é por causa de projeto, 40. Isso aqui não mudou muito não, tá? Embora essas referências são referência antiga, mas não mudou muito não. 32% são falhas de execução. Você está entendendo que a maior parte das falhas é culpa do engenheiro? Porque aqui ele projetou, aqui ele construiu, tem um RT aqui, tem um responsável técnico, né? Então, por que é que o engenheiro não estava na obra quando aconteceu essas cagadas, essas besteiras aí? Tá vendo? Ó, erros de reorientação, modificação de projeto, né? O que é muito comum o cliente chegar, não, vamos fazer essa viga mais comprida aqui, vamos fazer essa laje maior, vamos fazer isso, vamos botar uma carga a mais aqui, um banheiro a mais, até um andar a mais, pronto, ferrou. Modificar o projeto já é um motivo para futuramente ter problemas de patologia. Não cumprimento das normas. Eu queria falar para vocês aqui uma coisa sobre a norma, gente. Porque muita gente acha as normas. Daqui um dia vocês vão começar a calcular, vocês vão ver. Muita gente acha as normas restritivas. Principalmente norma estrutural, né? Por que eu tenho que fazer desse tamanho para uma casinha desse tamanhozinho que está na norma? Pode trabalhar fora da norma. Mas quando você trabalha fora da norma, você está correndo um risco. Correndo um risco. Todo engenheiro que faz alguma coisa fora das normas, ele está correndo risco. E se tem algum problema, ele vai ser responsabilizado, porque ele saiu das normas. Então, não cumprimento das normas causa patologia. Falta de definição do projeto, que tem, né? A modificação dos materiais, está especificado um material tal. Normalmente o material melhor, eu utilizo o material pior, vai. 16% materiais, né? Os materiais são ruins, não a modificação, né? Os materiais são de baixa qualidade. E aqui ser a minha estrutura ia ser uma loja e eu coloquei uma igreja. A minha estrutura ia ser e eu coloquei uma boate. Pronto. Isso pode causar patologias também. Então, as patologias das estruturas podem ser divididas em 3 categorias aí, ó. Adquiridas, que é procedentes da atuação externa. Atuação externa, por exemplo, quando eu mudo a utilização do prédio. Transmitidas, hábito ou desconhecimento técnico do pessoal de fabricação ou montagem. Então, assim, algum hábito errado, um desconhecimento técnico na fabricação, você transmite uma patologia para o prédio. E atávicas resultantes da má concepção do projeto. Aí aqui tem alguns exemplos aqui muito interessantes, são comuns, né, na estrutura. Eu não sei como é que vocês estão vendo, eu já estou aqui em casa, né? Normalmente dou aula no escritório, eu estou em casa, e a casa está cheia de gente, minha mãe está dando aula também. Então, tomara que vocês estejam me vendo aí, mas tudo bem. Um exemplo interessante aqui, ó, falha no gabarito da furação. Você está vendo que tem um buraco aqui que não tem um parafuso? Vou aumentar aqui para vocês verem. Então. Gabarito de furação. Está vendo que esse parafuso aqui está torto? Ele está enfiado torto? Sim. Por quê? Isso é um problema de fabricação. Na hora de furar a estrutura, furar a viga,
essa viga, para a viga entrar no pilar, isso aqui foi furado errado. Ó. Então o parafuso ficou desalinhado. O que é esse parafuso aqui? Qual que é o efeito? Vou explicar para vocês o efeito de uma coisa dessa aqui dentro da estrutura. Esse parafuso foi calculado para um determinado valor de cisalhamento. O que é cisalhamento? Aqueles furos que tendem a cortar o parafuso, né? Fisicamente assim, deslizar as seções próximas, né? É um corte. Porque a tendência da chapa é cortar a cabeça do parafuso. Essa é a tendência da chapa, é guilhotinar a cabeça do parafuso. Então esse parafuso, quando ele foi calculado, ele estava previsto para resistir a um valor de cisalhamento. Essa falha aqui de execução, de fabricação, que o parafuso ser assentado em diagonal e não reto, aumenta o cisalhamento ao qual esse parafuso está sujeito. E assim, esse parafuso aqui, se você perder esse parafuso, se ele romper por cisalhamento aqui, os outros 3 vão ser carregados por uma carga muito maior do que a carga de projeto, porque está faltando um, né? Então você vê o tanto que isso é sério. Falha de furação, gabarito errado, ó. Por isso tem que ser muito detalhado, tá vendo? Tanta coisa. Olha essa aqui, ó. Furos não previstos. São furo não previsto aqui, ó. Furo não previsto aqui. Furo não previsto aqui. Isso aqui veio na hora de executar, foi feito esse furo aqui. Isso aqui enfraquece a chapa. Você está tirando o aço aqui, ó. Ah, pode não dar problema. Pode, mas pode dar também. Tá? Pode dar problema. Então, isso aqui é um problema, eu diria que é um problema de duplo. É um problema de detalhamento de projeto, isso aqui, o detalhamento devia estar ruim, e é um problema de execução também. Ou um ou outro, ou os dois juntos, né? Que na hora de for executar, furou no lugar errado, que aconteceu isso aqui que vocês estão vendo. Vamos ver isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, falta de parafusos nas conexões. Isso aqui é muito comum em obra metálica. Tá dimensionado o número de parafuso, e aí na hora da obra tá faltando um parafuso para aquela conexão. Né? E aí é muito difícil porque a estrutura metálica, qual que é a principal jogada dela? É a rapidez. Eu não vou parar meu serviço para ir comprar um parafuso. Ou para esse parafuso, sei lá, trazer esse parafuso de fora. Então os caras metem o cacete, e fica faltando parafuso aqui. A mesma coisa, né? Os três outros parafusos, eles são sujeitos a uma carga para a qual eles não foram calculados. Então, é um erro de projeto ou uma falta de revisão de projeto. Tem furo, mas não tem o parafuso. Tem furo. Eu já vi um caso desse acontecer uma vez. Eu já vi. Numa obra de uma distribuidora de açúcar em Anápolis. Que na época eu era professor e tinha um aluno meu fazendo estágio. E ele me chamou para ir lá. Ver um negócio, um problema que tinha acontecido lá. E eu fui. E o que aconteceu? Os caras botaram uma chapa de fundação. Chapa de fundação que nós vamos ver que é assim, ela é chumbada no concreto, ela é uma chapa de aço, chumbada no concreto com chumbador, e os parafusos são soldados nela, então fica os parafusos assim para cima, né? 8 parafusos, eu lembro direitinho, eram 8 parafusos. Então o guindaste veio com o pilar, e no pé do pilar tinha uma chapa furada. Então você tem o parafuso da fundação e você tem a chapa furada no pilar, no guindaste. E o guindaste vai descer o pilar lá com a chapa, encaixa a chapa nos parafusos ali de baixo. Beleza, encaixou, pá, parafuso, morreu, né? Tinham 8 parafusos. Quantos furos tinham na chapa? 6 furos da chapa. Olha que merda. Aí o que aconteceu? O cara do guindaste parou o guindaste, custava R$ 280 a hora do guindaste, com o parafuso pendurado, o pilar pendurado, parou lá, e aí ele falou assim, não, ficar aqui. Ah, não, não vamos resolver. Aí teve que chamar um cara, o cara teve que cortar o pé do pilar, olha que transtorno. Cortar o pé do pilar com maçarico, teve que ir não sei aonde, Anápolis, foi em Anápolis isso. Atrás de uma chapa, teve que furar a chapa de novo. Então, para resumir, demorou quase umas 8 horas para resolver isso. E o guindaste parado lá, né? Com a previsão.
Guindaste parado. O operador não tá nem aí. O operador, eu achei foi graça. O operador encostou na cabine e começou a fumar de fora. Começou a ler revista, na época, 15 anos atrás, não tinha celular igual era hoje, né? Você faz tudo com o celular. Começou a fumar, a ler, fazer, enfim, não tava nem aí pro peixe, filho. Problema de falha de projeto, falha de revisão de projeto, falha de fabricação. E é caro. Em estrutura metálica, esses problemas eles são caros. Subdimensionamento de peça estrutural, peça pequena, tá vendo? Tá vendo que ela flambou? Essa peça flambou, ela abriu. Compressão demais, ela flambou aqui, ó. Flambou. Pensa, esmaga a peça assim, ó. Esmaga, era uma treliça isso aqui. Então, esse é problema de projeto. Erro de projeto ou erro de revisão. Ah, esse aqui eu adoro. É o que eu falei para vocês aqui, ó. Incompatibilidade de projeto estrutural concreto e metálico. Erro de projeto, demonstrando falta de interação na equipe multidisciplinar. Tá vendo o pilar da chapa que eu falei para vocês aqui, ó? Essa aqui é a chapa no pé do pilar, tá vendo? Ó? Só que no caso lá, no caso que eu contei para vocês, tinha aqui uns buracos nela. E na fundação, tinha os parafusos na fundação. Então ela tinha que encaixar na fundação, né? Nesse caso aqui, o pilar ficou de fora, tá vendo? A peça de concreto aqui, ó. E o pilar metálico desceu fora da peça, o pilar, né, de aço, desceu fora da peça de concreto. O que adianta um pilar desse aqui? Você tem uma carga rachando aqui de cima para baixo. Ele não está apoiado, essa chapa aqui não aguenta. Ela não foi feita para aguentar uma carga dessa. Então, na hora de carregar esse pilar aqui, isso aqui tem que ser feito igual um reforço aqui embaixo, né? Essa viga parece que é uma viga pré-moldada. Aí tem que ser feita aqui, em geral, que seria feito de metal, né? Uma plataforma de metal aqui grande para poder apoiar esse pilar. Uma cagada disso aqui, certo? Isso aqui é uma falta de compatibilização de projeto. Compatibilização de projeto metálico com projeto concreto, tá? Outro problema que acontece é falha nas emendas. Falha de concordância na emenda. A emenda tinha que ser retinha aqui, ó. As peças, né? Elas tinham que ser emendadas retinha aqui, ó. Aqui, ó. O que a emenda faz, ó? Tá vendo? Projeto ruim, gente. Esse é projeto ruim. Esse projeto pouco detalhado. Detalhamento incompatível. Isso eu vou até aumentar para vocês verem. Isso aqui isso aqui são cantoneiras, perfis L. Tá vendo? Esse detalhamento aqui, esse parafuso aqui não está pegando na peça de lá. Ele não está pegando a outra peça. Então, tá vendo que ele teve que fazer uma emenda que soldar um pedaço de cantoneira aqui, porque a cantoneira não chegou até no final. Então, isso aqui foi uma besteira total aqui, ó. Né, que foi feito aqui. Então, o que é isso? Isso é um detalhamento incompatível. Um detalhamento ruim no projeto da estrutura de aço. Tá? E tem a corrosão, né? Corrosão, o que é o problema da corrosão? A corrosão, no seu, deixa eu ver o que eu tenho depois aqui. Tá certo. Vou falar de corrosão, depois vou falar de recuperação. A corrosão, ela acontece quando você tem a criação de uma pilha eletroquímica na sua estrutura. Cria-se uma pilha eletroquímica na estrutura. Uma região da estrutura é o ânodo, uma região da estrutura é o cátodo. E uma dessas duas regiões perde íons para outra. A região que perde íons, ela vai perdendo massa de concreto. E vai virando óxido, que vai virando óxido, fica enferrujando, perdendo massa, perdendo massa. Aí pensa numa estrutura que você tem uma seção, e a seção vai diminuindo por perda de massa. Certo? Aí o que acontece? Você acaba tendo ruptura, você acaba tendo colapso da seção. Tá? Então, a utilização de materiais inadequados, né? Contato do aço com material de potencial elétrico diferente, falta ou ausência de manutenção, água. A principal coisa disso aqui é a água. Se você conseguir isolar a estrutura da água, e a melhor forma de isolar a estrutura da água, pelo menos a forma mais barata, é revestindo ela. Se você pintar, você já está revestindo, né? Você já diminui muito o potencial de corrosão, o problema de corrosão. Então, as estruturas atingidas precisam de uma recuperação, é claro. Aí tem as recuperações mais dispendiosas, mais caras, menos dispendiosas. A manutenção facilita o trabalho, quer dizer, quando a gente faz manutenção preventiva,
você tem menos necessidade de recuperação. Cada sistema tem suas características específicas e a durabilidade dela depende dos cuidados com os detalhes de projeto. Então, gente, se você não gostar de detalhar, não quiser detalhar, não entre em estrutura metálica. Estrutura metálica é detalhamento. É detalhamento, estrutura metálica. Tá? Aí algumas patologias aqui. Vou mostrar para vocês algumas patologias de corrosão. Tá vendo? Muito comum estrutura dessa aqui. Piscina, mas a bicha tá no tempo, tá no sol, na chuva. Aí vai corroendo, estrutura no sol, na chuva, sem proteção, sem pintura, sem nada aqui. Porque a pessoa que está trabalhando embaixo, o mecânico, ou artesão que está trabalhando aqui, ele não acha que tem que pintar a estrutura. Ah, eu vou pintar para ficar bonito. Eu não preciso que fique bonito. Você não vai pintar para ficar bonito, não, mané. Você vai pintar para não ter problema de corrosão. Não é? Então, a estrutura metálica, quando ela está sujeita, quando ela está no tempo, igual essas aqui, tem que receber pintura. Não é por causa da estética, é por causa que a pintura protege a estrutura da corrosão. Aqui, uma corrosãozinha safada, ó, localizada aqui, em torre. Isso aqui é torre, tá vendo a cantoneira aqui, ó? Bem no parafuso, ó. Isso aqui daqui um dia esse parafuso estoura, essa cantoneira fica solta aqui, ó, também. Soldado, ligação soldado aqui, tá vendo, ó? Ligação soldado, corroendo tudo aqui no tempo, cara. Cadê a pintura? E o pior é que quando a gente pinta uma estrutura dessa, em geral, essas partes aqui ficam mal pintadas. Bem essas junções aqui, é por isso que dá muito problema. Fica mal pintado, é difícil pintar isso aqui. E aí dá esse problema que vocês estão vendo aqui, ó. Essas Professor, e aí localizadas aí. aí o cara vem e pinta em cima da corrosão. Como é que Não, ele fica? tem que fazer tem um processo. Ele tem que lixar. Se não tiver perda de massa, né? Se não tiver uma perda excessiva de massa, se ele não precisar substituir a peça, porque perdeu seção demais, ele tem que lixar isso aí. Ele lixa para poder retirar essa ferrugem para depois pintar. Porque senão você vai ter, não é que interrompe a corrosão, mas você vai ter um serviço de baixa qualidade, né? Porque a tinta vai soltar. Quando você pinta em cima do óxido de ferro, a tinta não fica boa. Vai soltar e a corrosão vai continuar. Aqui não tem jeito, tem que lixar, preparar a superfície, colocar uma massinha a manutenção criteriosa, coloca uma massinha ali para a estrutura metálica e depois vem a pintura, senão a tinta não adere, não gruda. Aqui outra aqui, ó, que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Treliça aqui. Isso aqui é um erro de projeto, corrosão na solda da treliça. Também muito comum, a gente vê isso muito. É um galpão rural, ó. Um galpãozinho rural. Olha a treliça aqui, ó. Totalmente no tempo, cara, sem proteção nenhuma, toda corroída, né? Toda corroída. Essa treliça ela já tá até flambada. Se você ver, você vai ver que ela já tá até meio torta. Né? Tá vendo? E olha aqui, ó, aqui tem um detalhe dela, do lado. Isso é muito comum, falta de proteção. Essa aqui parece até que tinha uma pintura, mas a pintura vai degradando, degradando, não é dado manutenção, né? A pintura vai degradando, degradando e vai corroendo. Bem na solda, que bem não pode mesmo. Aí outra, ó, isso aqui é terrível. Ó, essa aqui é incompatibilidade de projeto estrutural também, não tem uma antes, né? Essa aqui é corrosão também, ó, tá vendo? Corrosão na coluna. Essa aqui é uma incompatibilidade de projeto, quer dizer, por que que é uma incompatibilidade de projeto? Porque a estrutura metálica não apoia totalmente no pilar de aço. Como é que os caras soltam um negócio desse aqui, cara? Eu não entendo. Como é que a prefeitura recebe, o colégio recebe, sei lá quem fez isso aqui, o fazendeiro recebe um negócio desse aqui, que tinha que ter uma modificação no pilar aqui, precisa que apoiar tudo, hein? Deus me livre. Aqui uma treliça, excesso de carga, tá? Deformou, torce por flambagem, esse excesso de carga. Você tem uma estrutura muito grande, e ela é muito grande, assim, muito comprida, né? Muito esbelta. Isso aqui acontece a torção aqui, ó. Corrosão em solda, tá vendo? Corrimão, ó. Isso aqui é um corrimão. É uma indústria, né? Dá pra ver que isso aqui é uma indústria, tá vendo? A passarela em cima aqui, ó. Uma indústria ou uma estação de tratamento. E nas soldas, por que que dá problema na solda? Por causa disso que eu falei para vocês, é mais difícil pintar. Essa junção aqui, em geral, ela fica mal pintada, mal pintada. Você pode olhar, pode observar, é mais difícil pintar, por isso que dá problema aqui.
porque em geral o cobrimento é insuficiente, ele é ruim. Bom, então, para poder diminuir a ocorrência patológica, o que é que tem que acontecer? Primeiro, projeto com detalhamento mais elaborado, mais detalhamento. E aqui eu ainda falo assim, tá, gente? Além do detalhamento, tem que ter o plano de manutenção. Os projetos de estrutura metálica, eles têm que ter plano de manutenção. Não é só você soltar o projeto. Quem for fazer pós-graduação em projeto, qualquer projeto, ou de estrutura metálica, ou de estrutura de aço, vocês já vão aprender a fazer plano de manutenção. As pós-graduações já falam assim já, tá? Tem que ter detalhamento. Estrutura metálica tem que ter detalhamento. Interação dos projetistas com outras partes da estrutura, quer dizer, tem que existir uma conversa entre o projetista de aço e o projetista de concreto. Tem que existir uma interação entre o projetista e o pessoal da fabricação. Eu conheci um cara em Anápolis que ele era meu chefe lá na faculdade que eu dava aula. Ele projetava e fornecia. A melhor coisa do mundo. Ganhava dinheiro. Projetava e montava. E aí você não tem esse problema, né? Você interage com o pessoal da fabricação. Escolha de materiais eficientes, né? Claro, né? Isso aqui parece que é óbvio, né? Não colocaram isso aqui, não, mas tudo bem. Atualização profissional constante, isso aqui também é óbvio. O profissional tem que estar constantemente atualizado mesmo. E a manutenção preventiva. Muito importante a manutenção preventiva aí para evitar os problemas oriundos das patologias, né? Principalmente corrosão, tá? Principalmente corrosão. Pessoal, eu coloquei para vocês, deixa eu achar aqui vocês de novo. Achei. Eu coloquei para vocês no Moodle quatro vídeos sobre corrosão. Esses vídeos, eles têm um total de 36 minutos, tá? São os vídeos do Simpósio Brasileiro de Perícia, Patologias e Perícia. É bom vocês assistirem, para vocês terem uma visão diferente do que os caras falam, né? É de 2018, 19. Então é um negócio bem recente. E patologia é uma área boa, até para fazer pós-graduação é uma área boa. Então o que eu quero que vocês façam agora como exercício? Para a nossa próxima. Naquela pegada que eu sempre falo com vocês. Vocês podem assistir hoje e me entregar até o fim da aula, me entregar até na aula que vem. São 4 vídeos, vocês assistam os 4 vídeos, e aí tem umas perguntas lá no Moodle, tá? Os vídeos são só sobre corrosão. Então o cara vai aprofundar nessa questão da corrosão, explica, porque é a patologia mais importante, por isso que eu coloquei. Então ele vai aprofundar nessa questão da corrosão, falar sobre como que é o processo de corrosão de armadura, de tudo, da corrosão de armadura não, corrosão de estrutura, tá? E eu quero que vocês assistam e respondam as perguntas. Aí na aula que vem nós vamos ter mais uma aula sobre isso, que são os processos de proteção. Hoje a gente está apresentando os problemas, né? Na semana que vem nós vamos apresentar os processos de proteção, tá? Então, vocês assistam lá, por favor, e respondam as perguntas para nós e posta a pergunta no próprio Moodle lá. A atividade que a gente vai fazer de agora para frente, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, senhor. Ninguém fala nada aí. Só o Guilherme que tá firme aí. Então vamos fazer assim? A partir de agora aí, quem quiser sair pode se retirar aí, tá liberado. Foi um prazer estar com vocês novamente, gente. E eu vou ficar por aqui mais um pouquinho, tá? Mas assiste, pelo menos assista os vídeos hoje, para não ficar muita coisa para vocês fazerem depois, tá? O vídeo bacana, os vídeos são bacanas. Assista um, assista dois, e aí depois vocês me mandam os exercícios. Ok. Grande abraço para vocês, gente. Até a próxima oportunidade. Até mais.